Bom, esse projeto é um projeto maior, né, do que uma área inteira. Ele extravasa ali do ombro, descendo até abaixo do cotovelo, pegando uma parte do antebraço do cliente. E isso é bem legal porque eu consigo trabalhar com uma escala diferente, né, que faz com que o desenho tenha uma outra presença ali. Então, até na hora de começar a traçar ali, você já vê uma grande diferença. Por exemplo, aqui eu estou usando uma bucha de 14 para fazer os bolds, tá? E eu já venho, inclusive, esculpindo o traço, deixando ele mais grosso do que a própria espessura da buchinha de 14 e usando uma liner de 11 para fazer as linhas mais finas. Então, só aí você já tem uma noção da escala. E você viu ali embaixo, na parte da manga do manto desse mago e agora na parte da mão dele e do cogumelo mais à frente, eu vou usar linhas coloridas, ou seja, dependendo da região, ali na manga, por exemplo, eu usei uma linha roxa para fazer as runas e a borda da manga. Aqui na parte da mão, onde tem os dedos, eu fiz uma borda para os dedos, a ponta dos dedos, que é onde vai estar recebendo a incidência de luz desse centro aí luminoso, que seria a parte do cogumelo. Então, a ponta dos dedos, onde está recebendo a luz, eu fiz com um avermelhado, amarronzado ali, né? A ideia é que aonde tem a emissão de luz, a gente não consegue visualizar tão bem os contornos das coisas. É como se a luz ofuscasse a nossa visão, e também o próprio fato de ter um brilho, né, uma luminescência ali interna no objeto, deixaria ele com uma certa transparência. Então, se eu colocar um contorno preto, por exemplo, no cogumelo ou na palma ali da mão, vai matar um pouco da intenção de parecer que está emitindo luz própria ali. Então, por isso o cogumelo, por exemplo, o corpo dele eu tracei com um amarronzado, tá? Ali a cabeça do cogumelo eu tracei com um magenta. Então eu fui mantendo as cores do que vai ser o próprio objeto, só que um pouco mais escuro, tá? E aí agora eu venho subindo, né? Eu fiz de baixo para cima ali para ir fazendo a evolução do desenho, chegando ali na barba e tudo mais. E aonde, tanto na parte da manga, né, ali perto da mão, quanto na parte do capuz, aonde vão ter essas estrelas, né? Uma brincadeira que eu fiz como se tivesse um céu estrelado dentro da parte escura do manto, ou seja, na parte interna do manto, como se tivesse um universo ali dentro, né? Uma coisa meio mística, meio ocultista ali. E eu venho marcando bem de levinho. Eu não fiz questão de fazer a linha muito sólida, mas eu venho marcando o contorno dessas bolinhas das estrelas e das estrelas maiores, que tem as pontas, né, que são mais estreladas mesmo. Venho marcando com um roxo, um roxinho médio ali, sem marcar, sem pesar muito, porque a ideia é só não perder o stencil. Já estou usando a cor que depois eu vou jogar ali no fundo, né, e que vai fazer com que essas estrelas fiquem no negativo, deixando um espaço de pele, né, preservando elas. Por isso que eu estou marcando, para no final eu jogar os branquinhos e tudo mais, tá? Então agora eu tô entrando ali pela pele, né, do personagem. E na marcação ali do rosto, você vê que tem a divisão entre as áreas de sombra e luz que eu normalmente faço, que é bem comum ali, né, no estilo do Neotrad. E essas marcações que normalmente eu faço com um sume claro, que seria equivalente ao sume 5 ali da Viper, do set de sume da Viper que eu uso, tá? Nesse caso aqui eu não usei o mais claro, eu usei o tom de sume médio, então eu usei um sume 3 ali desses sumes prontos da Viper, tá? Isso porque eu queria que as marcações do rosto ficassem mais presentes. Então, até por uma diferença assim na figura masculina, que tem o rosto mais marcadão, né, os vincos, e até por ele ser um pouco mais velho, ter essa marca de rugas e tudo mais. Então a minha ideia era deixar essa divisão mais presente, e também pelo fato de que a luz que eu construí nesse desenho, ela é uma luz mais contrastada, ela é uma luz propositalmente mais estourada. Então você tem uma luz intensa que vai bater na parte da frente do rosto dele, deixando tudo iluminado, e vai ser o equivalente ao tom de pele do cliente, e uma sombra profunda na parte interna ali, né, perto da testa e mais atrás do rosto, porque ele está dentro do capuz, então fica protegido ali na sombra mesmo. Então tem essa dualidade aí. Em seguida, depois que eu tracei tudo, inclusive ali as runas, você vê na parte do capuz também, que eu tracei de roxo aí em cima, eu venho sombreando, tá, com a minha pen, usando uma Magnum Round 15. E aí eu venho aplicando a sombra de preto puro, porque é uma sombra que vai ser uma base para receber a cor por cima. Eu começo sombreando toda a parte ali do rosto, né, na parte interna, deixando espaço para depois jogar os tons de pele mais escuros que eu vou jogar ali, sabendo que inclusive vão ser tons de pele que eu vou usar para tonalizar essa sombra. Então eu tomei cuidado para deixá-la num tom médio, assim, escuro, mas não tanto assim a ponto de que eu consiga tonalizar com um tom de pele mais escuro, né,
um rosado misturado com um amarronzado, mais escuro ali, enfim, depois eu vou falar sobre a parte da cor aqui. E aí, descendo pelo manto, né, esse desenho no projeto, ele tem a borda dele, né, nessa parte do manto, na parte externa do manto, que é azul, ela tem umas dobras e uns efeitos na borda, como se fossem umas pinceladas, para dar uma impressão de que a pintura do desenho terminou de uma forma mais, né, solta, assim, simular mesmo o brush de um pincel. E eu, na base da sombra, né, na base de onde tem cada uma dessas pinceladas, eu jogo uma sombra escura, tá? Considerando que depois vai vir um azul escuro por cima, e eu uso uma sombra bem pontualmente, não deixo muito pesada, mas só onde eu quero marcar alguns vincos e marcar alguma dessas pinceladas um pouco mais presentes ali, para ela não ficar toda só na cor, para ela ter um pouco mais de profundidade de contraste. Em seguida eu venho na parte interna ali do manto, fazendo as transições de azul escuro para roxo, tá? Então eu deixei um azul escuro numa parte ali para dar uma pegada mais de céu, né, céu noturno, e depois eu venho passando para roxo e começo a fazer a transição para os outros tons mais quentes que vão ser da luz. E na verdade uma das grandes paradas desse desenho, acho que a grande graça dele é essa transição do roxo para os tons quentes. E aí, para fazer isso, eu faço alguns steps, né, algumas passadas ali, do roxo para o lilás, depois para o magenta, depois para um laranja que eu usei, que é um laranja mais pastelzinho, não é um laranja tão vibrante, tá? E esse laranja vai passando para o amarelo ouro e depois para o amarelo canário. Então todas essas passagens, mesmo numa transição pequena ali, onde tem essas dobrinhas na parte de baixo na parte interna ali do capuz, tá? Você viu que eu fiz todos esses tons ali para fazer a passagem, e isso garante que a passagem fique bem mais suave, ela fica, né, vibrante, porque ela respeita todas as etapas do círculo cromático sem botar uma muito oposta da outra em contato, que faria com que perdesse saturação, tá? E dá um contraste de quentes e frios muito interessante para essa luz que, né, quente e amarela que estaria vindo ali do cogumelo, iluminando a cara do mago, e a parte dessa dobrinha ali do capuz também. Então, na parte ali da borda, da moldura ali em volta do capuz, onde você viu eu aplicando agora um laranja, um amarelado, foi aquele laranjinha, né, mais pastel, e depois passando para um canário para fazer um tom mais rebaixado ali. E agora sim eu venho jogando os azuis, onde eu falei, né, dos vincos e das pinceladas ali da parte externa do manto. Então primeiro um azul royal, que é um azul bem escuro, tá deixando espaço para entrar um azul médio nas partes mais claras, a parte de luz ali. Eu não cheguei a jogar um azul clarinho, então eu usei só o escuro e o médio, que a ideia é que essa parte do capuz, ela seja, na parte externa do manto dele, ela seja escura mesmo, para contrastar tanto com o amarelo, né, dos detalhes, dos ornamentos, das bordas ali do capuz e da manga, mas também para contrastar com o amarelo da luz que vai estar sendo emitida. Então, como essa luz da mão, né, do cogumelo está na frente do manto dele, então esse manto serve de fundo, e por isso ele é azul escuro, para fazer esse contraste de tons quentes e frios e de claros e escuros. Agora eu venho fazendo os tons de pele ali. Eu pego um tom de pele pronto, né, rosado, meio creme ali, e num tom médio, e jogo um pouco mais de marrom, um pouco mais de avermelhado, para ir controlando, né, o quanto eu quero deixar ele um pouco mais escuro, né, do que eu já tinha, e dar essa presença de uma sombra recortada e uma luz recortada, e também contamino na parte de sombra com um pouco de lilás, né, um uva claro, então um lilás bem clarinho, que só contamina esse bege e deixa ele mais frio, menos rosado, menos, né, a ideia é que ele não seja tipo uma pele corada, por exemplo, que seria uma pele corada, seria mais onde tem incidência de luz e não nessa parte de sombra. Então essa mesma raciocínio eu vou repetir ali na mão, mas por enquanto eu estou primeiro aplicando ali as cores do cogumelo. Eu começo com os mesmos roxos que eu usei e venho transicionando para o mesmo magenta que eu usei ali, por exemplo, na parte interna do capuz, tá? Então é a mesma lógica, só que de forma diferente. Então nesse cogumelo, como a cabeça dele é avermelhada, então o predomínio é do magenta, tá? O roxo serve para fazer as partes escuras, mas também o predomínio do magenta. E na parte de baixo dele vai entrar um amarelo, que vai ser correspondente à luz e também vai ser correspondente ao mesmo degradê da lógica que eu falei que eu estou seguindo ali, tá? Então agora sim eu vou entrando pela pele da mão ali, mesma lógica que eu fiz ali no rosto. Você viu que eu joguei um creme junto com um lilás ali, e em algumas áreas eu dou uma puxada, uma acentuada para um rosa mais saturado. Isso é para representar justamente as partes da nossa pele que são um pouco mais transparentes, que quando iluminadas elas ficam meio translúcidas e até meio rosadas, tá? E dá uma sensação de vida
né, de que aquela pele tem vida quando você faz essa transparência, de que tem sangue correndo ali dentro, essa variedade de tons, essa carnação, que é um raciocínio que eu peguei até do estudo de pintura, né, e tudo mais, um estudo mais tradicional aí de aplicação. Em seguida vem aplicando uma variedade de amarelos, canários e laranjas, né, para fazer a luz ao redor do cogumelo. Você vê que eu deixei uma borda de pele, né, como se fosse um outline branco em volta dele, respeitando, né, essa espessura que eu estabeleci ali, para destacar bem o elemento que está no primeiro plano, né, tanto da mão quanto do cogumelo. Eu achei que se não fizesse isso ia ficar muito embolado, então eu venho fazendo esse recorte ali e depois aplicando as cores do próprio tronco ali, né, do caule do cogumelo, que são uma variedade de marrons escuros e marrons claros, chegando até um amarelo aí menos saturado, mais pastelzinho. Então esse é o resultado final desse projetão. Esse foi mais um Tatu e Fala. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou desse projeto, não deixe de dar aquele seu like, ajuda pra caramba. E se você é novo aqui, inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!